Quanto tempo tu ainda vai perder antes de começar a acertar os vídeos pro teu canal do YouTube? E como tu já tem um canal no YouTube ou tá pensando em criar um, tu certamente já pesquisou como criar um canal no YouTube. E aí começa a aparecer um monte de vídeos sobre, e no meio deles vai ter alguma dica que diz o seguinte: procure referências gringas, procura o teu nicho fora do país, aí tu encontra algum vídeo que fez sucesso em algum canal e traz pra cá. Assim, tu vai conseguir ter um vídeo viral que vai bombar e vai fazer tanto sucesso lá quanto fez aqui, e biriri. Só que na prática não é bem assim. E eu vou tentar trazer um pouco aqui nesse vídeo do porquê que às vezes isso pode nos confundir mais do que nos ajudar. Para tentar abordar esse assunto inteiro, eu separei em 3 tópicos. E não, o último não é o mais importante. Todos eles são interessantes, então se tu quiser entender melhor, fica até o final. E no final eu também vou te dizer um pouco sobre como procurar referências aqui no Brasil. Porque às vezes é um pouco complicado, a gente não consegue encontrar exatamente o que quer fazer, e eu tenho algumas dicas que podem ajudar um pouco nesse processo. O que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente nunca para pra pensar exatamente é que os canais gringos são muito grandes. Um canal gringo, digamos gringo americano, né, dos Estados Unidos, vamos deixar gringo aqui como americano. Um canal médio deles pode ter uma média de views de 1 milhão. O maior youtuber do mundo tem bilhões de visualizações. E abaixo dele existem mais um monte de canais gigantescos que a gente não consegue nem imaginar o tamanho. O nosso alcance aqui no Brasil é muito reduzido, se a gente parar pra pensar na limitação da nossa língua. Quando tu é americano, cria conteúdo em inglês, o teu conteúdo pode chegar pro mundo inteiro. Então não tem um limite geográfico, não tem um limite de linguagem que atrapalhe eles. Já que no Brasil a gente tem 9 países que falam português, mas aí o maior é o Brasil, e aí depois Portugal, e alguns outros ali que podem chegar a consumir nosso conteúdo, mas não é a mesma coisa. E quando a gente procura essas referências lá fora e tenta encontrar um vídeo que fez sucesso, às vezes a gente pode encontrar um vídeo que teve 100 mil visualizações lá fora, que a gente acha que deu boa, mas que é uma média baixa para um canal mediano nos Estados Unidos, porque eles têm muita amplitude. E a gente pode acabar se comparando do jeito errado, porque tu vai comparar esse vídeo com um aqui, e para tu conseguir um vídeo de 100 mil visualizações no Brasil, tu precisa ter muito mais esforço do que para conseguir lá, porque o nosso público é reduzido e a gente precisa pensar numa estratégia um pouco melhor do que simplesmente copiar um vídeo que fez sucesso por seja lá qual for a razão lá fora. E o fato desses canais serem medianos, mas muito grandes, em comparação com os nossos, faz com que eles tenham uma capacidade maior de cometer erros. Então, eles vão criar um vídeo que vai estar lá com uma capa, com um título, que não diz nada. Às vezes é uma piada interna, às vezes é um print, às vezes é uma coisa que não diz nada para quem não é o público daquele vídeo. Mas mesmo assim, como eles têm uma base muito grande, o YouTube entrega muito rapidamente aqueles vídeos deles por causa dos inscritos, por causa do algoritmo, por causa da base inteira deles, eles conseguem acertar, mesmo que eles tenham errado tecnicamente o como construir aquilo ali. E aí, de novo, é não só uma comparação que é muito perigosa da gente fazer com gringos, mas também com canais grandes, né? Muitos canais grandes podem se dar o luxo de criar a capa e o título que eles quiserem, porque aí o vídeo vai ser entregue e a fanbase vai assistir e vai ser espalhado esse vídeo. E só que isso acontece muito mais com os gringos, justamente pelo tamanho da base de pessoas que podem chegar a ver aquele vídeo. E aí a gente se ferra. E já que falamos de capas e títulos, tu pode acabar fazendo uma tradução muito esquisita de alguma coisa que tu viu lá fora. E tá, eu tenho noção de inglês, eu posso perguntar pro ChatGPT, sei o quê. Só que o inglês, ele tem uma facilidade de comunicar com menos palavras. Em português, a gente precisa pensar de um jeito muito mais inteligente para conseguir seguir todas as dicas que eles dão. Então, o título precisa ser curto, ele precisa criar um gap de curiosidade, ele precisa mexer com a psicologia das pessoas, não sei o quê. E aí, quando tu tenta seguir tudo isso, pode ser que tu acabe com um título que não faz o menor sentido. E uma capa que não faz o menor sentido. E eu já cometi muito desses erros tentando seguir algumas dicas que eu via lá fora, dicas de referência de coisa que acontece lá fora, que não funciona pra gente aqui, porque simplesmente o português não funciona desse jeito. E aí tu pode acabar cometendo algumas traduções esquisitas, por exemplo, Stop Learning, The Consumption Trap, How to Finally Lock In. E aí tu pensa, nossa, esse vídeo ele teve uma boa visualização. O que não é verdade, porque se a gente vê a quantidade de inscritos que esse cara tem, já passa dos milhões. Não é nem de perto um dos vídeos mais vistos dele.
só que 150 mil views pra ele, 190, 200 mil views que seja, é muito fácil, como eu tava falando mais cedo. E aí tu vai copiar essa capa e esse título. E se tu não prestar muita atenção, pode ser que acabe ficando assim. Pare de aprender. A armadilha do consumo. Como finalmente travar? Como finalmente destravar? Independente de como tu fosse querer traduzir isso aqui, não dá pra entender direito do que se trata. E tem uma coisa que eu vou fazer um vídeo sobre, que é como a gente consome títulos e thumbs aqui no Brasil. Porque a gente tenta fazer como os americanos fazem. E é muito diferente. Quando tu começa a perceber como é aqui, tu percebe que tu tava fazendo errado esse tempo todo. Então, não tenta copiar exatamente. Presta muita atenção nessas coisas que eu tô falando quando tu for procurar uma referência gringa, principalmente, para os teus vídeos. E a terceira. Os americanos, principalmente, estão há milênios na nossa frente no que se trata a criação e consumo de conteúdo. Então, coisas que nem começaram a acontecer aqui ainda, eles já não aguentam mais. Entende? Eles têm tanta facilidade e acesso para começar a criar conteúdo com câmera boa, com uma edição mais barata. Às vezes eles têm orçamento, por exemplo, para contratar um indiano em dólar para editar os vídeos deles, sabe? Porque não é a mesma coisa. A gente, para ter um acesso a um iPhone, já é caríssimo aqui no Brasil. Para ter uma câmera, é mais ainda. Então a gente precisa se adequar à nossa realidade. Porque as coisas que eles criam lá, que já estão começando a ficar numa qualidade de televisão, do que a gente tá acostumado a ver aqui só na TV. Como, por exemplo, justamente os vídeos do MrBeast. Ele tem um orçamento bizarro para criar. Então tu não pode se comparar com ele. Às vezes tu não pode nem se comparar com as capas dele. Porque ele tem editores. E porque as capas dele, especificamente, são um problema à parte. Porque elas comunicam com um público muito específico, que é um público infantil. E às vezes a gente não consegue entender que até o como a gente edita a nossa capa comunica para um público. Então, se tu tenta se basear no maior youtuber do mundo para criar um conteúdo profissional e ele faz capa infantil, tu pode estar passando uma ideia errada. Quando o YouTube surgiu, eles tiveram o que a gente teve aqui também no início do YouTube, que foi conteúdos mais simples, criado por pessoas com uma câmera, falando, biriri. Aí começou a evoluir o negócio, eles começaram a criar quadros, criar programas, criar coisas extremamente dinâmicas, uma edição extremamente maluca. E aí agora eles estão começando a dizer que eles cansaram dessas edições malucas, que eles querem voltar para esses vídeos mais tranquilos. Isso pode te causar uma confusão tremenda. Principalmente porque se tu se compara muito com eles, tu vai achar que é mais difícil do que parece. Que tu não pode simplesmente ligar uma câmera, porque tu não tem uma câmera boa, porque tu não tem um editor, porque tu não sabe editar, porque tu vai ter que editar no teu telefone. Porque se aquilo é o que tu almeja, tu nunca vai conseguir chegar lá. Se tu tá mirando no conteúdo dos americanos. E isso é uma grande armadilha pra gente aqui do Brasil, ou de qualquer outro país que fala português que possa estar me vendo também, que é entender que o nosso público é menor. E o nosso conteúdo é mais simples. E pode ser simples. E ser simples é bom, porque é mais fácil de fazer. O padrão não tá tão em cima quanto eles. A gente não precisa agradar o público americano. Tá, mas então como que eu encontro essas referências pra começar a criar meu canal? Porque eu queria ter uma ideia de como fazer. A gente pensa muito em nicho quando tá começando a fazer o canal. Fica meio paranoico com essa história de nicho. Ai, qual é o meu nicho? Eu não tenho um nicho, não sei o quê. Eu vou fazer um vídeo sobre como descobrir o teu nicho. Mas o principal é que tipo de mensagem tu quer passar? Que conteúdo tu quer criar pra resolver qual problema? Ou não vai ser um problema, mas vai ser sempre uma análise sobre alguma coisa. Quero trazer reflexões sobre o cinema, sobre como a internet influencia o cinema, não sei o quê. Tu vai ter uma linha editorial ali na qual tu vai trabalhar em cima. E talvez tu não encontre, falando em português, alguém que faça isso. Então tu precisa criar um Frankenstein ali. Eu gosto de ter, assim, de criar o meu Frankenstein, inclusive eu planilhei isso algumas vezes. Eu gosto do plano de fundo do carinha tal, eu gosto de como o outro faz a iluminação, eu gosto de como aquele cara lá faz as thumbs, eu quero o meu rosto na thumb, eu não quero o meu rosto na thumb, eu quero criar uma thumb parecida com qual canal. Então tu consegue pegar referências diferentes. Eu queria criar conteúdo de biologia, eu queria trazer algumas coisas sobre informativas, sobre ciência, não sei o quê. E os canais que eu conheço não era exatamente o que eu queria fazer. Ótimo, isso é perfeito. Quando tu percebe que tu queria criar uma coisa, só que ela é um pouco diferente, tá ótimo. É aí que começa a criar uma coisa nova. As pessoas estão cansadas de assistir as mesmas coisas. Todos os canais têm que entrar
no mesmo formato, porque o algoritmo parece ser um inferno, e ele é realmente, ele analisa o teu vídeo antes dele divulgar. Ele escolhe, assim que tu sobe ele já escolhe se ele vai divulgar ou não. Então as pessoas começam a trabalhar nesse algoritmo que tá muito maçante, muito chato, muito criterioso. Mas se tu tem uma ideia diferente, já é meio caminho andado pra tu criar uma coisa nova e talvez conseguir atrair um público novo ou que já tá cansado das outras coisas. Então usa isso a teu favor. Só que aí tu precisa pensar na prática. Eu gosto muito dos vídeos do Gaveta, eu acho que ele edita muito bem. Que eu morro de rico aquilo. Tu vai conseguir editar daquele jeito? Tu tem como pagar uma equipe de edição igual ele paga? Muito possivelmente não. Então, quando tu for escolher o teu formato, tu precisa pensar na realidade, como fazer até um orçamento para cinema. Se tu se pergunta por que os filmes brasileiros são todos de drama, de conversa, de não sei o quê, é porque pagar para alguma coisa um pouco mais mirabolante é muito caro. Então, tu precisa exercer a tua criatividade no roteiro. E é isso. E é meio que a mesma coisa que tu vai precisar fazer no teu canal do YouTube. Tu precisa encontrar um formato, tanto de roteiro, quanto de gravação, quanto de cenário mesmo, que tu consiga fazer, pra tu poder começar a fazer. Porque quando tu começar a fazer, começar a testar, tu vai ver que as coisas mudam. Tu vai perceber que aquilo que tu pensava que ia ser o jeito que tu queria fazer não é mais assim. Tu vai fazer uns testes, aí tu vai começar a encontrar. Só que primeiro tu precisa mirar numa coisa que te permita começar a fazer. Porque senão tu vai desistir antes. Então, referência é encontrar um formato de coisa que tu consiga fazer. Um formato de thumb que tu consiga fazer. Um estilo, assim, visual. Eu quero passar uma coisa mais jovial. Eu quero falar com um público X, com um público assado. Não, eu quero criar um canal bem informal, que vai ser de tirar dúvidas de medicina, então as pessoas precisam levar a sério. Esse tipo de referência que tu precisa ter. Tem alguns canais que cresceram mais rápido porque eles prepararam isso tudo antes. Quando tu consegue ter esse preparo antes de tu dar o teu primeiro play, as coisas vão muito mais rápido. Então, se tu quer acompanhar mais dicas para conseguir achar uma linha, começar a criar ou pelo menos engrenar o negócio, por favor, se inscreva nesse canal. E depois de muitos e muitos testes e muita quebração de cara, eu tenho muita coisa legal para compartilhar, então se tu quiser, se inscreve, deixa um like e comenta aí se eu te ajudei.